Bom, antes de mais, naturalmente queria agradecer o convite ao professor Pedro Jorge e ao professor João Rafael Santos. É com enorme prazer que estou aqui e que tenho a honra de participar nesta iniciativa da Faculdade de Arquitetura para comemorar o Dia Mundial do Urbanismo. É também muito interessante estar com o professor Luís Paulo Ribeiro e penso que é uma iniciativa muito interessante também nesta perspectiva de uma abrangência de leitura sobre os atores que interferem no território, neste caso os arquitetos paisagistas, e portanto tendo como base comum, digamos, as reflexões sobre o território no qual habitamos. A minha apresentação irá centrar-se sobre a reabilitação do habitat coletivo. Eu vou apresentar essencialmente dois trabalhos, um deles que já concluí e outro que está em fase de projeto, a aguardar o lançamento da empreitada de construção, e portanto ambos situam-se no Porto. E, portanto, foi uma oportunidade também de conhecer e de comparar o território ao qual estou mais habituado a trabalhar, que é, neste caso, Lisboa, com o Porto. A questão do habitar, essencialmente, quando nós nos centramos no período que se segue à Revolução do 25 de Abril de 74, o problema da habitação, enfim, que já vinha sendo um problema complexo, vem agudizar-se fortemente com toda a expectativa que a população adquire depois da Revolução. Portanto, o direito à habitação passa essencialmente por ser um direito constitucional assumido e, portanto, grande parte das lutas e da afirmação democrática passa por refletir sobre o problema da habitação. Sobretudo no caso das principais cidades de Lisboa e do Porto, o problema da habitação era um problema muito complexo nessa altura. Agora volta novamente às páginas dos jornais e volta novamente a ser um problema que está no centro do debate público, mas naquele tempo, eventualmente, as condições e a precariedade de vida das populações acentuava muitíssimo o problema da habitação. Particularmente no caso do Porto, para além da acumulação de pessoas com más condições de vida no centro da cidade, havia também um dos problemas que hoje em dia ainda está sobre a mesa do debate, que tinha a ver com a habitação precária, que não era tão visível, e que ocorria nas chamadas ilhas, que são estruturas, como sabem, estruturas habitacionais do tipo vila operária, que acontecem nos quintais, nas partes traseiras das habitações. Inclusivamente em alguns mecanismos urbanísticos que ocorreram durante o século XX, essencialmente porque este fenómeno começa a aparecer na transição do século XIX para o século XX, havia uma certa condescendência com o surgimento de uma espécie de nova cidade que acontecia por detrás da cidade formal e que, em relação à qual não havia necessidade, inclusivamente, de regulação. Quando chegamos, aos anos 70 do século XX, este problema tem uma forte expressão e há todo um trabalho de reflexão de como se pode conferir melhores condições de vida, às pessoas que vivem em condições precárias e também nestas ilhas. Particularmente no caso dos arquitetos, as reflexões sobre a habitação são reflexões que têm grande impacto e que são transversais, à cultura arquitetónica. Por exemplo, se recordarmos este número da Architecture d'aujourd'hui de 1976, que é, de certa maneira, o debut dos arquitetos da nova geração que vêm a assumir a responsabilidade da construção do país após a Revolução de 74, quer dizer, praticamente todos eles aparecem incluídos neste número que a Architecture d'aujourd'hui dedica a Portugal logo em 1976 e, portanto, para além de uma reflexão sobre o que acontecia antes da Revolução,
o problema central é o problema da habitação, enfim, com personagens que vêm, obviamente, a fazer um trabalho singular, como o arquiteto Gonçalo Birno, o Álvaro Siza, o Nuno Portas, etc., o Estes Ferreira, um conjunto de arquitetos que vêm depois, enfim, a ter um protagonismo muito grande no contexto da arquitetura e que utilizam justamente o tema da habitação essencialmente como reflexão. Então, obviamente que o caso do CISA acaba por ser singular neste contexto e também as operações SAL. E as operações SAL, que obviamente acontecem, como todos sabemos, digamos, no período revolucionário em curso, portanto, num curto período temporal, até 1976, e que vem envolver de uma maneira muito particular a população e os arquitetos, através de associações de moradores, através de uma grande concertação prévia que era solicitada aos próprios moradores, enfim, por iniciativa do arquiteto Nuno Portas, então secretário de Estado da Habitação, e que, portanto, confere a todo este programa SAL uma espécie de, enfim, uma espécie de misticismo, se assim se pode chamar, porque congrega não só a ação qualificada dos arquitetos, mas também a participação da população. As grandes questões que são centrais nesta reflexão em torno do programa SAL e da habitação prendem-se com o direito à cidade. Le droit à la ville, como em 1968 Henri Lefebvre colocava na sua obra Le droit à la ville, portanto, o direito à cidade. E aquilo que as populações reclamavam, essencialmente, passava pelo direito a uma cidadania, pelo direito à cidade. E é muito interessante compreender como é que neste arco temporal entre aquilo que acontece após a Revolução e os dias de hoje, como é que as políticas urbanas e as políticas habitacionais se vão ajustando com mais afastamento ou com mais proximidade ao reconhecimento deste direito e desta base de cidadania. O programa SAL, naturalmente, tem enfim, é bastante singular neste aspecto, porque as operações acabaram por acontecer essencialmente no Porto, mas também aqui em Lisboa, mas no Porto particularmente, nos locais onde as populações já residiam e, portanto, e as populações residiam essencialmente na proximidade do centro da cidade e portanto, as operações são operações de certa maneira, de reabilitação ou de realojamento das pessoas no mesmo local que já tinham uma relação social, um quadro, uma rede social e, portanto, ou seja, há todo um trabalho de adaptação e de manutenção dos residentes, das pessoas nos seus locais de residência. Acho que convém aqui também perceber uma certa linha de continuidade do porquê da habitação ser um problema tão grave neste contexto e as ações que foram desenvolvidas concretamente na cidade do Porto. Portanto, na cidade do Porto nós temos, a partir dos anos 50, o chamado plano de melhoramentos da cidade do Porto, que tem essencialmente como objetivo erradicar as ilhas e, portanto, colocar as pessoas em novos bairros sociais na periferia da cidade. Portanto, esta iniciativa, na altura conduzida pelo Presidente da Câmara, Machado Vaz, vai durar entre os anos 50, entre 1953, e praticamente vai estender-se com nuances até à década de 70. E é neste contexto que vão sendo construídos novos bairros habitacionais na periferia do Porto e, portanto, que vai haver todo o lançamento de uma base de contestação política que está muito forte nos anos da Revolução, porque estas pessoas que são retiradas do centro da cidade vão acabar por habitar em condições eventualmente melhores do ponto de vista das casas, mas com os direitos ao centro da cidade, à sua condição de cidadãos, mais afastada dos núcleos de decisão, neste caso associados ao centro da cidade. Obviamente que, ao nível destas políticas, vamos ter durante o século XX e durante o último quartel do século XX algumas nuances
em termos do que são as reflexões acerca das políticas habitacionais e, portanto, após estas ações mais concretas, mais próximas do período revolucionário, depois há todo um trabalho que vai sendo feito com forte impacto após a entrada de Portugal na União Europeia e é a partir de 1993, com a entrada do programa PER, do Programa Especial de Realojamento, que se dá, digamos, o grande impulso para acabar com as condições precárias, mas na maior parte dos casos com intervenções de média dimensão a acontecerem também, de certa maneira, nas áreas sobrantes da periferia da cidade, como é o caso, por exemplo, desta intervenção que tivemos a oportunidade de desenvolver aqui na Buraca, em Lisboa, portanto, na Travessa de Sargento Abílio. Mas, regressando ao Porto e ao bairro do Lagarteiro, que é um dos exemplos destes bairros que foram construídos ao abrigo do plano de melhoramentos da cidade do Porto, já na década de 70, portanto em duas fases, em 1972 e 1976, e portanto o bairro do Lagarteiro, o bairro do Lagarteiro fica onde está aqui esta mancha amarela, não é? Portanto, fica separado da cidade do Porto pelo Vale de Campanhã, que é esta estrutura geomorfológica que separa, que aparece ali representada a cor de laranja e que separa, digamos, a localização do bairro do centro da cidade. Só em 2004, quando é feito o plano em torno do Estádio do Dragão e que são construídas novas acessibilidades de acesso à cidade, se começa a perceber que este bairro, que está, digamos, na periferia da cidade, afastado, com dificuldades de acesso ao centro, que fica mais próximo e começa a conter esta necessidade de ser reabilitado. Também neste contexto é desenvolvida toda uma política urbana para a área oriental da cidade do Porto, nomeadamente através de um parque urbano desenvolvido pelo arquiteto Sidónio Pardal, que vai também estabelecer um certo corredor ecológico de ligação à cidade. Mas, digamos, o bairro do Lagarteiro, no seu momento inicial de construção, situava-se como uma espécie de... Eu não consigo aqui apontar. Isto, será que funciona? Aqui não. Não. Se conseguia aqui com o rato, mas pronto. Que aparece aqui, exatamente, que aparece aqui, enfim, junto a uma estrutura, digamos, a uma estrutura urbana associada aqui a um arruamento, digamos, ancestral, que é a Rua de Azevedo, não é? E aquilo que podem ver é digamos, a morfologia urbana, digamos, associada a este percurso e o impacto da construção de toda esta estrutura habitacional que estabelecia durante várias décadas ligação à estrutura pré-existente através de um único acesso, não é? Portanto, um acesso que permitia aceder a duas partes do bairro, uma delas que se situa numa cota mais baixa e outra numa cota mais alta, e que, portanto, ambas a funcionarem com impasse, em cul-de-sac em relação a um único acesso. O bairro do Lagarteiro, apesar desta situação, enfim, apresenta, tal como, digamos, as reflexões que já existiam em torno da arquitetura nos anos 70, digamos, digamos, umas características revisionistas em relação àquilo que podia ser, digamos, um idealismo mais próximo do movimento moderno, ou seja, a construção do bairro acontece em tijolo, com coberturas de duas águas, etc. Mas, não obstante esta situação, há, digamos, toda uma dimensão, uma escala, uma construção, digamos, morfológica que é bastante particular em relação àquilo que é o centro da cidade propriamente dito. É claro que 40 anos passados, não é? Portanto, esta estrutura, há pouco mostrei-vos a estrutura de tijolo, mas depois a segunda fase do bairro já é construída com recurso a uns painéis pré-fabricados
enfim, que é bastante interessante, porque em 1976 já há um avanço tecnológico interessante que é aplicado ao bairro, mas, no entanto, morfologicamente, com uma série de sistemas cerâmicos, com coberturas de duas águas, etc. Mas o aspecto da degradação dos edifícios é bastante já assinalável, com muitas apropriações e, enfim, com uma necessidade muito grande de intervenção. Portanto, a ideia, nós atuamos no bairro do Lagarteiro em duas fases. Numa primeira fase, portanto, com um projeto de requalificação do espaço público, numa segunda fase, numa intervenção de uma parte do edificado. Este projeto, enfim, foi desenvolvido em conjunto com o gabinete PROAP, não é? Portanto, com o arquiteto João Nunes. Portanto, a nossa ideia fundamental, este é o bairro do Lagarteiro na sua implantação, o tal acesso que falava, que liga os dois setores do bairro, digamos, o setor primeiro, que foi construído em 1972, e depois um segundo setor que foi já construído em 1976, e no meio desta intervenção, um pouco seguindo aquilo que era uma tipologia comum, uma escola primária e um recinto amplo onde se podem fazer atividades desportivas. Digamos, esta matriz com 3, 4 pisos, com estes equipamentos no meio, é, digamos, replicada, de certa maneira, em vários bairros na periferia do Porto. Portanto, o acidentado da topografia desta implantação impedia, por exemplo, que o bairro pudesse ter ligações à sua envolvente e, inclusivamente, ligações entre si. Portanto, do ponto de vista da intervenção, antes de chegarmos, digamos, a uma microescala mais detalhada da intervenção, aquilo que é a grande ideia que está associada a este processo passaria por uma ligação do bairro, digamos, à sua área envolvente. Alguns destes acessos já estavam planeados no plano diretor do Porto, mas o que não existia concretamente a um nível mais detalhado era a possibilidade de ligar os dois setores do bairro. E, portanto, a inserção deste eixo de ligação entre os dois setores do bairro, um eixo com capacidade de pedonal e rodoviária, acabou por ser, neste contexto topográfico acidentado, digamos, a grande ideia e a principal intervenção que ocorreu neste contexto. Portanto, este aqui é o master plan da intervenção. E, portanto, este é o arruamento que falava, esta inserção deste arruamento no coração do bairro para ligar os dois setores é então a grande intervenção, a grande base conceptual da intervenção. Depois existe todo um trabalho de requalificação do espaço público que é baseado numa paleta de materiais muito reduzida, essencialmente numa iniciativa em que tira partido de uma malha de 2,5 metros que permite gerir o estacionamento e permite gerir uma certa geometria de intervenção ao nível das áreas verdes e que é introduzida em todo o bairro e que vai permitir gerir depois de uma maneira mais detalhada, mais detalhada e qualificada, tudo aquilo que vem a ser os detalhes construtivos que vêm a seguir. Essencialmente, poucos materiais, cubos de granito, estas linhas de 2,5 metros são tratadas como na Gulbenkian, de onde foram retiradas estas imagens, com o simples afastamento da junta entre as pedras, entre os cubos, não é? Portanto, grelhas de enrelvamento para aumentar, digamos, a capacidade de absorção da água na zona das caldeiras das árvores. E, digamos, um desenho tipo daquilo que seria, digamos, a intervenção nas áreas pedonais. Portanto, a utilização de um material, digamos, tradicional, o cubo de granito, que, espantosamente, no contexto do Porto, é um material muito económico, não é? E, portanto, e com fácil manutenção e que não exige uma manutenção muito especializada, não é? E utilizamos nos percursos pedonais este cubo de granito de cor amarela e o cubo de granito de cor cinzenta nos arruamentos. Utilizamos o cubo 12 por 12 por uma questão de economia, mas nas zonas mais próximas aos edifícios
este cubo aparece cerrado para conferir melhor adaptabilidade à circulação pedonal, e as grelhas de enrelvamento que fazem a separação do estacionamento com os percursos pedonais, aumentando as caldeiras onde são localizadas as árvores. Também para afastar os carros dos percursos pedonais, foram introduzidos uns batentes de roda para impedir que o carro se aproxime demasiado das áreas pedonais e para o afastar um pouco daquilo que é a circulação dos peões. Portanto, uma paleta de materiais que praticamente se pode simplificar numa única folha do projeto de execução, não é? Portanto, com as várias tipologias de cubos, os vários cortes da pedra e as grelhas de enrelvamento, e depois todo um trabalho de implantação do arruamento central, portanto, associado a uma diferença de cotas muito acentuada. E, portanto, aquilo que se tentou fazer e que foi necessário fazer foi a introdução de alguns muros de suporte para conseguirmos, enfim, enfrentar este problema das diferenças de cota e, ao mesmo tempo, conferir uma mobilidade suave no interior do bairro, e, portanto, o que nos obrigou a introduzir um conjunto muito assinalável de muros de suporte para conseguir controlar, digamos, este aspecto construtivo. Portanto, como havia uma necessidade de introduzir estes muros de suporte, os muros de suporte passaram a ser também um material fundamental na identificação e na caracterização do bairro. Aquilo que fizemos foi, digamos, trabalhar na cofragem, no aspecto da cofragem deste muro, tentando percepcionar eventuais apropriações ou degradações ou grafites que pudessem vir a acontecer no muro e que normalmente são associados a uma certa degradação daquilo que é, digamos, a qualidade do espaço público, em vez de limitar essas ações. Portanto, aquilo que foi a nossa iniciativa foi encontrar uma matriz que pudesse dialogar com essa eventual degradação que viesse a acontecer a posteriori. E então desenvolvemos um painel de cofragem muito simples, que denominamos o painel Toblerone, porque é parecido com o chocolate, não é? Portanto, é um painel com um processo muito tradicional. O que fizemos foi utilizar uns perfis de PVC que normalmente são utilizados para quebrar as esquinas dos pilares em betão, não é? Portanto, e estes perfis de PVC foram aparafusados aos painéis de cofragem fenólicos, não é? Portanto, conferindo ao painel um aspecto cinético e, portanto, desafiando, digamos, esta degradação ou os grafites, portanto, para uma superfície eventualmente mais complexa do que uma superfície lisa e mais incaracterística. Por acaso, não sei se felizmente ou infelizmente, passado este projeto foi concluído em 2012, até agora não há registros de grafite no bairro, portanto, o que de certa maneira, por um lado nos anima, mas por outro lado também nos deixa um pouco insatisfeitos com este processo. Portanto, este é o aspecto dos painéis de cofragem, que uma vez realizados, depois foram reutilizados sucessivamente nas várias fases de betonagem. E, portanto, obrigando-nos, não é? Portanto, isto é interessante aqui para os alunos de arquitetura no contexto do que é o projeto de execução, obrigou-nos a mapear todas estas situações e a fazer desenhos com o mapeamento dos muros de suporte, todos eles, com a organização dos vários painéis de cofragem, por onde é que se deve começar a aplicar o painel, portanto, os muros que aparecem aqui rebatidos, não é? Portanto, ou seja, numa representação rebatida, para auxiliar quer o projeto de estabilidade, quer a própria execução em obra, não é? Portanto, mapeando todas as situações e, portanto, com alguns desenhos que permitem, digamos, mapear, por exemplo, aqui as zonas de escadas ou informar sobre alguns pormenores e alguns detalhes que são replicados em todas estas situações, como, por exemplo, acontece aqui na escada, onde se procura perceber como é que a guarda assenta, como é que se remata, digamos, o assentamento da guarda, como é que, por exemplo, estes painéis, este aspecto da superfície do muro vai dialogar com o coroamento do próprio muro, porque seria, por exemplo, muito desagradável se, por exemplo, o coroamento do muro tapasse, do ponto de vista superior,
o aspecto, esta secção triangular dos muros, e portanto é importante que o capeamento se afaste e que deixe respirar, digamos, esta superfície dos muros, não é? Portanto, aqui aparece representada. Agora, aqui há algumas imagens. Portanto, aqui é uma das imagens de uma ação mais detalhada no interior, no acesso à escola, não é? Portanto, e aqui se percebe-se o impacto dos muros já no diálogo de alguns fragmentos que ainda existem com muros de granito, não é? Portanto, o gradeamento da escola. Uma coisa interessante foi que, por exemplo, a escola tinha o gradeamento inicialmente a funcionar a esta cota, não é? Portanto, e os alunos, quando se aproximavam dos limites da escola, encontravam, digamos, um talude muito acentuado, e a escola tinha dificuldade de fazer a manutenção deste mesmo talude, e portanto aquilo que se fez foi passar o talude para o domínio público e estabilizar a cota, o nivelamento da cota do pátio da escola, e portanto trazendo para o exterior a manutenção do próprio talude. Aqui há alguns detalhes da intervenção com os gradeamentos, os pavimentos, como referi há pouco, com os batentes da roda, não é? Portanto, os bancos, o recorte dos percursos pedonais que é feito ao abrigo da malha que referi inicialmente, aqui muito inicialmente ainda sem a vegetação que esperávamos que nascesse nestas juntas e que acentuasse, digamos, a matriz com que este desenho foi elaborado. E aqui uma entrada no tal arruamento central que referi no início, e aqui com o impacto dos muros, que para não serem tão opressivos foram partidos, digamos, e afastados, e portanto num jogo de aproximação e afastamento com quebras para diluir justamente o impacto destas estruturas de grande dimensão. O trabalho do acesso das escadas e das rampas de acesso aos vários níveis do bairro, sempre com a utilização dos muros com a cofragem que referi. Aqui o capeamento posterior, digamos, dos muros e a reconfiguração do campo de jogos, não é? Portanto, na zona central. As bancadas do campo de jogos são feitas com o mesmo material do espaço público, ou seja, com os cubos de granito, com lancis, etc. Esta é uma das imagens centrais do bairro, ainda antes das árvores terem começado a nascer e a afirmarem-se. E esta imagem, embora não sendo uma imagem, digamos, particularmente interessante, eu trago-a porque ela apresenta aqui, digamos, aquilo que é, digamos, o lado mais que nos deu mais satisfação em todo este processo, que foi a existência de uma paragem de autocarro que corresponde ao lançamento de uma linha de autocarros, uma linha de transportes públicos, que entretanto, já a posterior da intervenção, acabou por passar no interior do bairro, não é? Portanto, o que cria uma grande satisfação, porque, digamos, a cidade começou a funcionar e, digamos, começou a penetrar no interior desta intervenção, porque ela, de certa maneira, foi desbloqueada na sua circulação. Mais algumas imagens aqui para perceberem a relação entre o cubo cerrado na proximidade dos edifícios e o cubo normal nos restantes percursos. Algumas áreas mais, digamos, no interior, mais nas áreas mais intersticiais de encontro do bairro com a sua envolvente. E, portanto, o impacto que estas estruturas com esta cofragem podem ter com aquilo que ainda faltava reabilitar. Mais aqui uns aspectos de intervenções nas áreas mais intersticiais do bairro. Portanto, o aspecto dos muros e das escadas. E aqui uma imagem mais panorâmica, onde se percebe o impacto desta malha organizadora do desenho do bairro. Aqui umas imagens das cofragens e do aspecto dos muros de betão. Este projeto acabou em 2012, depois, dois anos depois,
praticamente mais ou menos quando o projeto acabou, iniciámos então um trabalho de reabilitação de uma parte dos edifícios, nomeadamente a parte dos edifícios que tinham sido construídos em 2006, em 1976, aliás, portanto, que são esta parte do edificado. Também aqui tentámos condensar e concentrar as intenções do projeto de execução em muito poucas peças, não é? Portanto, praticamente este desenho acaba por simplificar aquilo que é a intervenção nestes edifícios ao nível das áreas comuns, essencialmente. Portanto, a intervenção corresponde a infraestruturas, áreas comuns, coberturas, janelas, etc., não no interior das habitações. E, portanto, aquilo que é essencialmente a intervenção passou para uma reparação dos painéis pré-fabricados de betão, que foram reparados e foram pintados, o fechamento das caixas de escada, o acentuamento aqui do soco dos edifícios e depois, digamos, uma intervenção ao nível das coberturas, portanto, seguindo, de certa maneira, uma padronização ao nível neste caso já ao nível de alguns acabamentos que a própria Câmara do Porto, através da sua empresa Domus Social, acabava por impor enquanto materiais e acabamentos que vinham aqui a ser implementados nestas reabilitações do edificado. Portanto, o que acabou por acontecer foi que houve uma oportunidade, alguns anos depois, portanto, este projeto acabou em 2015, 2016, a intervenção nos edifícios, e que foi já possível, nessa altura, perceber a evolução e a maneira como o espaço público tinha evoluído desde 2012, 3, 4 anos depois. E, portanto, nestas imagens aparecem já os edifícios requalificados e, portanto, através da pintura dos painéis, deste reforço da linha de marcação do soco dos edifícios, não é? Portanto, a reparação das superfícies em tijolo. O trabalho sobre as áreas de estendal. As reciclagens dos resíduos sólidos, não é? Todas as intervenções nas janelas, nas entradas, etc., que foram aqui realizadas. Enfim, este fechamento das caixas de escada foi realizado aqui também com um tijolo tradicional de construção manual que permite reforçar este lado mais tradicional associado à construção. Aqui uma imagem das entradas nos edifícios, todo o sistema de fechamento das entradas, com este elemento em tijolo, onde é identificado o número da porta, contém as caixas de correio, os acessos do gás e da eletricidade, e um elemento pré-fabricado que acontece sempre ao nível aqui da verga e que vai permitindo adaptar esta peça, que é sempre igual, às várias alturas que vão acontecendo nas diversas entradas dos edifícios. Aqui mais uma imagem. E agora, gostava de apresentar um projeto mais recente, também para o Porto, portanto, que corresponde já a uma intervenção, digamos, no centro histórico do Porto, ao abrigo desta trajetória que referi sobre as políticas habitacionais na cidade do Porto e, portanto, de certa maneira também um pouco já antecipando aquilo que também acontece aqui em Lisboa, mas no caso concreto do Porto, logo em 2015, mais ou menos na altura em que nós estávamos a terminar o bairro do Lagarteiro, o Presidente da Câmara, Rui Moreira, dava uma entrevista à revista Monóculo, não é? Portanto, publicando algumas imagens do bairro do Lagarteiro já requalificado, mas ao mesmo tempo lamentando-se justamente por um conjunto de políticas habitacionais de reabilitação, sobretudo lançadas para a área, digamos, mais periférica da cidade, e ao mesmo tempo que isto está a acontecer, o fenómeno do turismo, enfim, dos hotéis, da gentrificação do centro da cidade, estava a ocorrer por outro lado. E, portanto, aquilo que o autarca
afirmava nesta entrevista à revista Monóculo era a necessidade de introduzir um conjunto de políticas de habitação social para o centro da cidade. E, portanto, é isso que vai acontecer com aquilo que se denominaram as casas do património, não é? Portanto, que é um programa de... um programa de intervenção para o centro histórico da cidade. Esta imagem que aqui está representa, com esta linha mais grossa, o limite do centro do Porto, portanto, que é considerado pela Unesco Património da Humanidade desde 1996. Portanto, e estas intervenções, que são 17 intervenções ao todo, feitas por vários arquitetos, correspondem quer à reabilitação ou a uma intervenção nestes lotes mais finos, não é? Em muitos casos que corresponde à reabilitação do edificado existente, não é? Portanto, em vários momentos, não é? E, portanto, com uma perspectiva do lançamento de concursos a posteriori de rendas para arrendamentos com participação pública, portanto, chamada renda apoiada, não é? Portanto, mas a introdução de uma série de intervenções, quer seja dentro da área do centro histórico da cidade definido pela Unesco, quer seja na sua proximidade. A intervenção que nos tocou está aqui, neste sítio, portanto, muito próximo do limite, na freguesia de Miragaia, não é? Portanto, próximo da igreja de São Pedro de Miragaia, que é esta que é património, que é monumento nacional, e muito próximo da Alfândega do Porto, que está aqui. E, portanto, é um lote, apesar de tudo, com umas características particulares, quando nós observamos esta malha urbana, estas características morfológicas do centro da cidade do Porto, que é nomeadamente caracterizada por parcelas muito estreitas e muito longas, muito alongadas, que derivam da expansão da cidade do Porto, que acontece no final do século XVIII, através daquilo que é conhecido como o Plano dos Almadas, não é? Portanto, que é um plano na cidade do Porto, simétrico, se assim se pode chamar, ou paralelo àquilo que está a acontecer também em Lisboa depois do terremoto, não é? Portanto, são as visões iluministas da cidade, neste caso do Porto, portanto, na expansão da cidade para fora dos seus limites, das suas muralhas, não é? E, portanto, que essencialmente vai configurar-se por uma ocupação dos lotes com estas características. O que confere, à cidade do Porto, atualmente, uma cidade, obviamente muito encantadora, não é? Portanto, mas caracterizada por estes edifícios estreitos, altos, portanto, que têm uma grande verticalidade, na sua expressão, não é? Esta é uma imagem da construção da Alfândega do Porto, muito próxima do local onde nós vamos intervir, portanto, uma imagem do final do século XIX. Isto só para situar. Aqui está, a Alfândega do Porto. Esta imagem é uma imagem do final da década de 90, não é? A intervenção corresponde a este lote, a esta área que está aqui designada com este círculo, não é? Portanto, muito próximo da igreja de São Pedro de Miragaia, não é? Portanto, naquela que é, a rua Tomás Gonzaga, que é esta rua, que liga a zona da Cordoaria à zona daqui do Porto, que durante o século XIX chamava-se Calçada da Esperança e, portanto, fazia essa ligação, da parte alta da cidade à parte de baixo. Portanto, durante o século XIX, este arruamento, que era um arruamento importante na ligação entre a cota alta da cidade e a cota baixa da cidade, foi regularizado e, portanto, é interessante que a partir desse momento alguns fragmentos de épocas passadas que existem aqui neste sítio foram, incorporados nos edifícios existentes. Portanto, este local
do ponto de vista arqueológico, e o levantamento arqueológico foi feito à medida que o projeto também foi sendo desenvolvido e, portanto, foi permitindo clarificar algumas das decisões do projeto. Enfim, veio-se a verificar que este local tem um assentamento romano, não é? Portanto, que o templo, aqui a igreja de São Pedro de Miragaia, digamos, tem fundações a partir do século X, e que depois, enfim, foi evoluindo no seu desenho e nas suas várias camadas, não é? Portanto, que este local Tomás Gonzaga é este, portanto, atualmente o conjunto em grande, muito degradado, não é? E, portanto, e aqui aparece uma imagem vista do rio, não é? Portanto, da área de intervenção, portanto, que tem este edifício central, que é um edifício que está, enfim, com pouca, que oferece uma, digamos, tem pouco seguro, enfim, portanto, tem risco de ruína, não é? Mas que se mantém e que identifica esta parcela e áreas que já estão em ruína na sua proximidade. Esta área de intervenção é uma área de grande horizontalidade, não é? Portanto, uma intervenção de grande horizontalidade que contrasta, de certo modo, com as intervenções de que falei há pouco e com a morfologia da cidade neste contexto. Inicialmente, nós fizemos várias propostas e inicialmente houve uma proposta que ao nível do estudo, em que tínhamos a ideia que a área podia ser, digamos, limpa, não é? Portanto, e que pudesse existir um edificado mais constante com os acessos da cota alta à cota baixa e que permitisse a ligação dos vários fogos. Depois fomos fazendo uma evolução e fomos partindo esta massa, não é? Portanto, tentando encontrar aqui umas possibilidades de maior verticalização e de ligação à envolvente. Mas, como veem, o lote é um lote com características muito alongadas, não é? Muito horizontais, e esta compressão dos edifícios novos, que aparece aqui já nesta maquete mais próxima daquilo que vem a ser a solução, acabou por nos levar a comprimir ainda mais digamos, a base de projeto e a tentar encontrar a possibilidade da construção de uma pequena parcela que pudesse ser uma parcela comum, uma área comum de encontro, uma espécie de área condominial que pudesse ser oferecida a esta intervenção e, portanto, que estaria num dos seus limites, não é? Portanto, e aqui nós conseguimos construir 8 fogos, não é? Portanto, isto é uma intervenção muito reduzida, com forte impacto, mas com pouco número de fogos. E, portanto, a proposta acabou por estabilizar na integração do edifício central e com todo este percurso de projeto digamos, a ditar
a introdução de 2 volumes que vão, digamos, acompanhar o edifício que está ao centro da área de intervenção e que é acompanhado por um edifício estreito que funcionará como área de extensão social das atividades que ocorrerão dos moradores neste sítio. Portanto, acabámos por conseguir introduzir ainda uma habitação numa ruína que acontece aqui na parte inferior do lote e, portanto, a estrutura tipológica permite a entrada de alguns dos fogos a partir da rua Tomás Gonzaga e de outros que vão acontecendo ao longo desta descida com escadas que acontecem nestas áreas, digamos, intersticiais e que vão permitir o acesso a habitações que vão estar num plano mais, digamos, mais inferior. Só regressando aqui à imagem, portanto, aquilo que temos é uma intervenção deste lado, uma desta e mais uma pequena instalação que acontecerá daquele lado. Portanto, esta é, digamos, uma maquete mais, digamos, mais concreta da intervenção, não é? Portanto, aqui com a manutenção do edifício existente e com os edifícios laterais, o tal edifício de apoio, e a intervenção na ruína de granito que está na parte inferior. Aqui podem ver a transparência que é introduzida com estas perfurações na malha da rua e, digamos, o artifício que se procurou introduzir para reforçar a ideia da verticalidade associada à leitura da cidade, que vai aqui acontecer através de uma malha de elementos de granito que vão ser aplicados e estruturar as alvenarias destas fachadas e que permitem introduzir as aberturas num plano mais recuado, trazendo para a frente uma malha de características mais verticais que esperamos que dialogue de uma maneira mais concreta com aquilo que temos na cidade envolvente. Portanto, que é sempre uma situação muito complexa, porque nós temos, quando encontramos os edifícios existentes, eles estão sujeitos a pés direitos na ordem dos 3 metros, 3 metros e meio. E, portanto, se nós reproduzirmos uma situação destas para um pé direito de 2 metros e meio, que é mais ou menos aquilo que se utiliza lá livre em cada habitação, obviamente tudo isto no desenho parece que funciona, mas depois na realidade temos uma alteração de escalas muito forte e que é aquilo que caracteriza a maior parte dos pastiches que a gente vê nos centros históricos da cidade e concretamente aqui em Lisboa, com muita reprodução de janelas, de vãos, etc., que no desenho aparentemente têm as características originais, mas que depois na prática são alterados na escala e que não pertencem, digamos, àquele sítio. E, portanto, esperamos com este artifício conseguir essa situação. Portanto, aqui temos as plantas, não é? Portanto, esta será a planta, digamos, central, que nos permite entrar, por exemplo, aqui nesta casa, onde tem um quarto, uma casa de banho, uma escada para o piso de cima. Depois a escada que aparece aqui e temos uma sala e uma cozinha, não é? Portanto, estas cozinhas são sempre iguais. Também se pode entrar a partir daqui para este fogo, que é um fogo que se desenvolve unicamente no único piso, com a mesma casa de banho e com a mesma cozinha, quarto, uma sala, não é? Descendo um pouco mais, vamos entrando em sistemas duplex mais complexos, ou seja, que se entra, por exemplo, por aqui e sobe-se e tendo acesso a um quarto, mas se descermos a escada, aparecemos aqui, entramos neste fogo, subimos a escada, aparecemos daquele lado e temos ainda acesso a um quarto. Portanto, ou seja, há todo um trabalho de Tetris, de organização depois das casas, mas mantendo alguns pressupostos, sobretudo infraestruturais, idênticos, como sendo as cozinhas e as casas de banho, que se repetem em todos os fogos. Portanto, aqui uma das imagens da rua Tomás Gonzaga, já com a intervenção. Portanto, aquilo que se consegue é a abertura destes vãos abertos para o rio, que vão ter um gradeamento transparente e que permitirá trazer as imagens do rio para esta rua que está um pouco fechada sobre si própria, o edifício de apoio, e depois todo um trabalho sobre os vãos existentes e alguns que são abertos, digamos, para se acertarem com o programa habitacional. Portanto, aqui o aspecto dos alçados, não é? Mais umas imagens da maquete. Acaba de ter aqui umas nuances ao nível
da geometria, da introdução destes volumes, que trabalhámos muito, como por exemplo o descolamento deste edifício em relação a esta linha, que é a linha de soco que está subjacente a esta fachada e, portanto, que é a linha predominante, mas este edifício acerta-se com a geometria do muro de limite e acaba por criar uma sombra e uma leveza no novo edifício, ou este que cresce em balanço, apesar de não tocar no edifício existente, e que permite introduzir uma janela de canto que sai fora da matriz e que se abre, digamos, à vista do estuário do Rio Douro. Portanto, aquilo que falava, não é? E, portanto, é isto. Muito obrigado.